Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Semana Mulheres de Sucesso. E hoje eu vou receber uma mulher de sucesso que vai falar sobre as nossas, como que o nosso cérebro funciona na questão do consumismo. Bom, ela vai trazer bastante conteúdo e, claro, dicas, né, pra gente, no nosso dia a dia, melhorar o nosso relacionamento em relação ao consumo. E como será que o nosso cérebro reage em relação a isso, né? Hoje, a gente vai receber a nossa convidada especial, a Cíntia Caetano. Agora eu já vou mandar essa aviãozinho aqui para mais pessoas, né, para entrarem aqui na live com a gente. A Cíntia já está aqui, boa noite, seja bem-vinda. Então, vou mandando aqui o convite para mais pessoas para entrarem aqui na live com a gente. E você que ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, o grupo da próxima semana das aulas da Semana Financeira da Mulher Brilhante, onde eu vou te ensinar como fazer para se organizar, para sobrar dinheiro, para você comprar aquilo que você realmente precisa e sem ficar passando apuros e nem apertos. Se organizar para você realizar os seus sonhos, os seus objetivos, porque uma mulher de sucesso, uma mulher que tem uma vida financeira estruturada, ela realiza os seus sonhos. Então, tem um link aqui na minha bio e você já pode entrar para o meu grupo do WhatsApp. Bom, já convidei aqui algumas pessoas. Eu vou já chamar aqui a Cíntia. Raimunda, boa noite, seja bem-vinda. Já aproveita, Raimunda, e manda aí o aviãozinho para mais pessoas, que hoje a live será uma bênção. Ana Carolina, boa noite, seja bem-vinda. Eu acho que a sua câmera está achei minha câmera. Agora sim. Vou colocar um pouquinho mais para trás aqui a minha também. A gente agora melhorou. É. Eu estava aqui mandando aviãozinho para um monte de gente, para convidar um monte de mulheres lindas para estar aqui com a gente. Isso aí, também estava aqui mandando os meus aviãozinhos. E aí, tudo bem com você? Prazer em ter você aqui, ter aceitado o meu convite, né? Eu e a Cíntia foi bem rápido assim. Eu entrei a gente tem um grupo, né, de coaches. A gente entrou lá no grupo, que a gente tem um encontro ali. Conheci ela no mesmo dia, já convidei ela, né, me interessei pelo assunto dela e já convidei para participar dessa semana. Eu vou falar que ela foi corajosa, ela nem me viu falar ainda, gente, que vergonha. Né? Então, é importante a gente se conectar e aproveitar as oportunidades, né? Verdade. Ana, boa noite. Caio, boa noite. Porque às vezes a gente deixa, né, as oportunidades passarem, Cíntia, porque a gente tem vergonha de falar, tem medo de ouvir um não, e eu sempre parto do princípio assim, um não eu já tenho. Eu vou tentar o sim. Se a pessoa aceitar, tudo bem. Se não aceitar, né? Porque não tinha que ser. Tudo tem um propósito, né? Bom, pessoal, convidem aqui quem está entrando. Mais 10 pessoas. Tem um aviãozinho aqui do lado, não sei se é no canto direito ou esquerdo. Vocês clicam no aviãozinho, selecionam as pessoas e aí vai mandando aqui para mais pessoas. Eu também vou chamar mais algumas pessoas aqui, né? E eu tenho certeza que essa live será abençoadora, né? Uma bênção na sua vida, porque hoje eu até postei essa semana, né? No Brasil, nos últimos 12 anos, nós estamos vivendo o maior nível de endividamento do brasileiro, né, dos brasileiros dos últimos 12 anos. E de onde vem, né, qual a origem do endividamento? É claro que a pandemia, né, propiciou isso. Então, tem pessoas que estão endividadas porque realmente fizeram gastos necessários, né? Aquilo que não podia ficar sem durante a pandemia, mas eu diria que 90% está ligado ao consumismo, que é o assunto que nós vamos abordar aqui hoje, né? Com a nossa especialista aí. Eu quero que você fale um pouquinho de você, quem é você, quais os seus projetos, livros, né? Que eu sei que você tem aí para o pessoal te conhecer.
Boa noite, gente. Que prazer estar aqui com seu público, né? Eu me chamo Cíntia Caetano. Eu sou neuropsicopedagoga, minha formação, né? Essa é uma das minhas formações, né? O que acontece? Na minha trajetória de vida, eu venho desenhando, né? Essa coisa, o prazer pelos estudos já é algo natural meu. Sempre gostei muito de estudar. E, de repente, né, depois de ingressar com a pedagogia, eu me achei e descobri a área de neuropsicopedagogia. Uma área fantástica e linda, que me despertou o desejo de conhecer o cérebro humano. Foi um grande diferencial, porque mais do que a oportunidade que eu tenho de ajudar crianças, que é um público que eu amo de paixão, né? Mais do que isso, é a oportunidade que eu tive de conhecer o cérebro humano. Quando eu conheci o cérebro humano, eu comecei a perceber, me conhecer como pessoa, como mãe, como esposa, os meus comportamentos. Aí veio os agregados, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a área de inteligência emocional, eu agreguei o conhecimento de cérebro humano e muita coisa começou a fazer sentido na minha vida. Então hoje eu não me sinto neuropsicopedagoga e não falo mais como neuropsicopedagoga. A neuropsicopedagogia foi só uma porta que se abriu para me tornar alguém amante da neurociência, do cérebro humano, dessa máquina perfeita que nós temos dentro da nossa cabeça, que é o cérebro humano. Então, assim, hoje, além de neuropsicopedagoga, eu trabalho com inteligência emocional, com estudos sobre o cérebro humano. Eu trabalho, né? Eu recebo pessoas o tempo todo com queixas, não só dos seus filhos, mas com queixas sobre comportamentos que o cérebro humano responde muita coisa sobre tudo na vida, né? Eu lembro que Sim. a gente estava alinhando essa live e aí o Des falando comigo e eu falando, cara, tudo a ver, tudo a ver. Deixa que eu vou alinhar isso daqui, eu vou jogar para você, você vai entender tudo que eu tô querendo dizer. A gente não combinou uma vírgula do que a gente vai falar aqui, mas eu tenho tanta certeza daquilo que eu tenho me debruçado a estudar, que é o cérebro, que eu sei que vai fazer todo sentido para eu desalinhar com vocês o público que ela gosta né, que ela trabalha, que é a questão de finanças, mulheres finanças para mulheres, né? Sim. Então, assim, hoje meu prazer é estudar o cérebro humano. Eu tenho muito prazer, tudo que é novo eu procuro entender. Eu também trabalho com neurofeedback, que é uma terapia de treinamento cerebral. Eu trabalho com eu coloco os eletrodos, né, na cabeça da pessoa e treino o cérebro da pessoa, ou seja, eu faço o cérebro daquela pessoa funcionar num padrão de ondas cerebrais considerado aceitável para um bom funcionamento cerebral. Ou seja, pessoas que não dormiam passam a dormir, pessoas que têm uma atividade cerebral muito grande, elas desaceleram. Pessoas com fibromialgia, com pânico, ansiedade, toque, qualquer tipo de doença relacionada a que o fundamento seja cerebral. Eu trabalho, eu e meu esposo, com treinamento cerebral. Então, assim, Que eu me legal. apaixonei pelo cérebro em todos os sentidos, gente. Eu literalmente fiquei de quatro, porque o negócio é muito bacana e é muito legal e faz muito sentido. Explica muito o porquê dos nossos comportamentos e o porquê da sociedade que nós vivemos hoje. Ok? Legal, olha, até para vocês perceberem, até a forma de falar quando a pessoa gosta do assunto já é de uma forma diferente, né? A expressão facial já é diferente. Bom, olha, gente, vocês estão tendo noção da potência, né, dessa mulher e o quanto vocês têm que aproveitar para aprender aqui hoje, aplicar na vida de vocês e ter resultados, né? Então pega papel e caneta, fica com a gente até o final, anota tudo, depois vocês podem seguir aqui a Cíntia, acompanhar também os conteúdos que ela posta, né? Se tiver algum problema que precisa ser tratado, a procure para que você trate, né? Às vezes a gente tem tantos bloqueios que a gente não consegue tratar e isso bloqueia a nossa vida, né? E se você hoje está aí, tem algum bloqueio, fique até o final, tire todas as suas dúvidas, aproveite essa consultoria, essa mentoria gratuita que você vai ter aqui hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ildes,
Souza, sou educadora financeira, atuo no mercado financeiro há mais de 15 anos, tenho a formação em administração de empresas, uma pós-graduação em gestão de projetos e outra em educação financeira. E o meu propósito é ajudar mulheres a se organizarem financeiramente, né, para que sobre dinheiro, para que ela realize os sonhos. Então, eu acho que os sonhos, os nossos sonhos, né, ele é um combustível para a gente lutar no dia a dia. E se a gente não tem um objetivo, um combustível, o nosso dia a dia ele passa a ficar sem graça, sem motivos, né? E aí a gente às vezes fica aí rodando na vida e não consegue alcançar nada, e isso faz com que a gente fique frustrado, né? Então é lidar com as frustrações financeiras e acreditar que você é capaz. Pessoal, quem entrou depois, manda aqui o aviãozinho, né, para mais pessoas, convidem mais pessoas para estar com a gente aqui na live, mande para 5 pessoas no mínimo aí. Bom, e hoje, né, a nossa convidada especial, o palco, né, é todo dela, a casa virtual é todo dela, e eu vou ficar aqui só mais no bastidor, tentando entender igual você, né, sendo uma aprendiz aqui, porque a gente não sabe tudo, né? Então a gente tem áreas que a gente sempre precisa aprender e se desenvolver, e isso é que é o legal da vida, né? Porque se a gente soubesse tudo, a gente ia ficar uma caixinha fechada, não ia aprender com ninguém, e o outro sempre tem algo a agregar para a gente. Aline, seja bem-vinda. Pessoal que entrou agora, sejam todos bem-vindos a essa live. Vamos lá. Pode começar a desenvolver. Já pegando o teu gancho, você falou algo muito legal. A gente está sempre disposto a aprender. Essa é uma teoria nata, já vem de fábrica no nosso cérebro. Existe um termo na neurociência que é chamado de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É como se o nosso cérebro fosse plástico. Ele está o tempo todo com a oportunidade de se moldar. O que isso quer dizer para nós? O cérebro, ele é plástico. Ele sempre está disposto a aprender algo novo. É igual aquela... Vamos lá, não sei se alguém já teve a experiência. A minha avó sofreu um derrame cerebral e ela paralisou uma parte do corpo e ela ficou de cadeira de rodas. Ela teve que reaprender a andar, ela teve que reaprender a falar, ela teve que reaprender a se comunicar, a costurar uma roupa. Então, isso prova a potência que é o nosso cérebro. Ele está sempre disposto a aprender. Ele está sempre pronto para aprender. E isso é muito legal, porque a gente tem essa oportunidade diária de aprender sempre algo novo. Eu sou a rainha das perguntas. Tem pessoa que fica do meu lado e fala, cara, para de perguntar. Eu falo, mas eu quero saber, caramba. Eu gosto de perguntar. Eu sento, às vezes, numa reunião, teve um amigo que falou, poxa, eu preciso de você agregado no meu projeto. Eu cheguei lá, eu fiz tanta pergunta que ele falou, cara, eu tô me sentindo no interrogatório. Para de perguntar. Mas não é, porque eu estou sempre disposta a aprender. Eu tenho esse perfil de estar sempre procurando aprender, de estar sempre procurando entender, porque eu entendo que o meu cérebro, ele é plástico. Me sinto sempre desafiada. Eu falo, caramba, se a Ildes faz, por que eu não posso fazer? Porque qual é uma premissa que nós temos dentro da neurociência? Todo o cérebro humano, anatomicamente, ele é igual. Porém, funciona de maneira diferente. Aquilo que a Ildes já sabe fazer, por que eu não vou conseguir fazer? Eu só preciso tentar ensinar o meu cérebro a fazer aquilo que antes ele não sabia fazer. E o que se chama isso? Se chama sinapses cerebrais, é o que a gente chama do neurônio. Na neurociência, a gente sempre fala de neurônio, a gente mostra a mão. Por quê? Esse é o meu neurônio. Aqui eu tenho o meu núcleo, aqui eu tenho os meus dendritos, e os dendritos se conversam um com os outros. O neurônio sempre bate papo com o outro através dos seus dendritos. Eles se tocam e cada vez que eles se tocam, eles trocam informações, ok? Então, dentro da neurociência, cada vez que os meus neurônios conversam, eu tenho a oportunidade de trocar informações e fazer sinapses. Sabe quando você percebe que você faz sinapse? Quando você fala, caramba, aquilo acontece por causa daquilo. Meu Deus, parece descobrir o mundo. Não, sabe?
Não é porque, sabe por quê? Porque você viu uma coisa anteriormente, você registrou essa informação de forma neuronal. E agora você viu outra informação e agora esses neurônios se conectaram e você descobriu algo que você antes estava na sua frente e você não sabia. Isso é lindo, é neurociência. A gente não sabe como isso acontece a nível cerebral, né? Então, nós temos esse cérebro lindo. É uma pena que ainda não lançaram no Instagram uma forma da gente compartilhar a tela. Como eu sei disso, eu sou professora, eu fiz uma impressão. Eu não sei se está ao contrário. Dá para ver está ao contrário para vocês? A escrita fica ao contrário, fica mas ao contrário. o desenho Não tem problema, ver. que o que eu quero que vocês vejam é isso aqui, ó. Eu vou começar falando sobre o cérebro. Esse é o desenho do nosso cérebro. Eu tenho uma área marrom, que é chamado de cérebro reptiliano. Eu tenho uma área mais pro cor de terra, que é o meu cérebro sistema límbico. E eu tenho essa área maior aqui em cima, que é chamado de neocórtex. Esse aqui é o desenho do meu cérebro trino. Cíntia, mas eu já estudei neurociência e falaram para mim que o cérebro é dividido de outra forma. Existem vários autores e cada um olha o cérebro com uma ótica. O MacLean, ele divide o cérebro em 3 áreas, o cérebro trino. E eu gosto disso porque ele facilita. Tem gente que divide em 60 áreas, e aí complica a nossa vida, porque a gente. Como que eu vou gravar isso? Né? Não dá certo. Então, eu gosto dessa divisão, porque ela é simplificada e explica muito sobre quem nós somos, sobre o nosso cérebro. Então, eu vou começar no cérebro mais primitivo. O primeiro cérebro, que é formado no ventre da mãe. Quando nós temos... Deixa eu ajustar aqui para não cair o meu suporte. Porque eu tenho que usar o suporte, não posso segurar o celular. Vamos lá. Quando a mãe descobre que está grávida, a primeira parte do cérebro que nasce é essa daqui. A marrom mais escura. Sobe um pouquinho o desenho. Sobe um pouquinho. A marrom mais escura. Então, a mamãe ficou grávida. O primeiro cérebro que é formado no ventre materno é o cérebro reptiliano. É a primeira camada que nasce. Hein, gente? Primeiro o cérebro que é formado do bebê é o reptiliano. Por quê? Vocês vão entender o porquê. Esse é o chamado de cérebro mais simples. É o cérebro dos répteis. Eu tive uma tartaruga, uma jabuti. E aí, eu estudei ela, eu ficava catucando ela, virando ela para o lado, ela ficava muito chateada comigo. E eu ficava medindo o cérebro dela, eu apertava a cabeça dela, porque a gente é estudante, né? Então a gente não dá mole. E essa tartaruguinha, eu achei aquilo fantástico, porque eu tive a experiência prática com aquela jabuti de entender como funciona o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o cérebro mais primitivo, é o cérebro irracional. É um cérebro que tem os movimentos, os reflexos mais rústicos. É o cérebro chamado cérebro de sobrevivência. É o instintivo. Dentro da neurociência também é chamado do cérebro o complexo R ou o complexo reptílico. Nomes bonitos para dizer o seguinte: é a parte mais rústica do seu cérebro. Ela é formada de 2 áreas. Tronco encefálico, que é vamos lá de novo aqui na figura, ó. Tronco encefálico, que é o cabinho que liga até a coluna vertical, a coluna cervical, e o cerebelo, que é essa esponjinha marrom que está aqui. Então, ele tem 2 áreas, o tronco e o cerebelo, essa bolinha. Beleza, o que faz o tronco encefálico, aquela área mais comprida? Trabalha só o quê? Atividade de ordem inferior, manutenção da vida, respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial. Alguém já viu uma tartaruga virando de cabeça para baixo, fazendo firula, lambendo alguém? Não. A tartaruga ela passa o dia inteiro, às vezes, na mesma posição, só respirando. Porque o cérebro que ela tem só tem 2 partes. Tronco e... Opa, de vez em quando eu tenho que ajustar meu negocinho aqui, gente. Não deixa cair, não. Tronco... porque eu botei um suporte aqui, mas eu fiz um roubo, porque enquanto eu tô nessa live, meu esposo tá em outra live aqui do lado. Então eu fiz um roubo no quartinho do meu filho, tô fazendo daqui de dentro. Mas vamos lá. Então, ele mantém a respiração, batimento cardíaco e pressão arterial. É a parte do tronco.
Tartaruga faz isso o tempo todo, ela passa o dia inteiro parada na mesma posição. A tartaruga, ela não tem essa característica de ficar... Ela passa, às vezes, semanas hibernada, o tempo todo só respirando, mantendo a vida. Só isso. E o cerebelo coordena os movimentos, equilíbrio do corpo. Somente isso que a tartaruga faz. Ela caminha quando quer, e quando não quer, ela fica hibernada lá dentro da casa dela por horas e horas e horas. Quem tem tartaruga sabe, perde a tartaruga, não sabe aonde está. Você chama, o bicho nunca vai vir, porque não tem reconhecimento de voz, entendimento de contexto né, de nada. A coitadinha passa o dia inteiro caladinha lá, né? Então, vamos lá. É o cérebro mais antigo e é o primeiro a se desenvolver. Isso aí a gente já sabe. É o instinto mais primitivo. Ou seja, sono, sobrevivência, fome e defesa. É o que o feto faz na barriga. Fica ali paradinho. Ou seja... Tartaruga, jacaré, lagarto, tu já viu algum passeando, cheirando outro animal? Não, um jacaré passa horas e horas e horas na mesma posição dentro do passeio que você vai no parque. Tu acha que tu vai chegar lá e vai ver um jacaré fazendo o quê? Nada, só parado, como se fosse uma pedra. Porque ele só tem aquele cérebro. E você percebe isso. Eu trouxe uma outra imagem aqui, só porque a gente precisa entender que até o formato cerebral diferencia. O cérebro, não sei se vocês vão conseguir ver, o cérebro, tá aqui, ó, o nosso cérebro réptil, ele é mais achatado. Você pode ver que todo réptil tem o mesmo desenho de cérebro, a cabeça é do mesmo formato, sempre mais achatado, porque ele só tem aquela parte de baixo, que é essa parte aqui, ó, o tronco, que sustenta a cabeça, e um cantinho aqui. Sempre vai ser um cérebro mais achatado. E aí a gente parte para o segundo passo, que é o segundo cérebro, o límbico. Então, quando eu falo de um cérebro límbico, eu estou falando do cérebro dos mamíferos, em geral. Mamífero, cachorro, gato. Você já percebeu que o cérebro do cachorro, ele não é igual o nosso, grandão, mas ele vai pela metade, assim, né? Ele dá uma levantada, mas não é uma levantada legal, igual dá o cérebro do ser humano, né? Ele vem um pouquinho e já termina. É um cérebro um pouco menor. É o cérebro de quê? De consciência emocional. Quando eu falo de sistema límbico, eu estou falando de quê? Emoção. O sistema límbico, ele é o segundo cérebro a se formar. Por isso que dizem que na barriga da mãe, depois de uma determinada quantidade de semanas, esse bebê já sente. Sabe por que ele já sente? Porque se formou o segundo cérebro, a segunda camada, a que fica por cima do cérebro instintivo. Então, a segunda camada veio. Esse bebê já está ouvindo, sentindo, reconhecendo a vozinha do papai. Tudo que passa no seu redor, ele já está percebendo esse mundo que está aqui fora. Que uma hora ele vai sair de lá para conhecer. Ok? Então, como exemplo, cachorro, leão, tigre, gato, qualquer tipo de felino, né? Dentro do cérebro límbico, a gente tem o quê? Pontos importantes. Amígdala cerebral, que é o que nós vamos chegar nela, a gente já está chegando nela, né? Qual é o papel da amígdala? Controlar as emoções. Amor, humor, amizade, ira, agressividade, desejo. Ó que a gente está chegando no assunto, hein? Olha. Então, nós temos duas amígdalas, uma de cada lado do nosso cérebro. Amígdala direita e amígdala esquerda, ok? Bom... Animais que possuem só o cérebro reptiliano, ele não se socializa. Por quê? Porque ele não tem sistema emocional. O meu cachorro, quando eu viajo, fica de mal comigo quando eu volto. Sabe por quê? Porque é emocional. O meu cachorro fica com depressão se eu passar mais de 3 dias fora de casa. Pensa no problema. Chora. Sabe o que acontece? Faz birra e faz xixi dentro de casa. Quando eu chego, ele tem que dormir lá fora. Porque ele vai se vingar de mim de alguma forma. Esse é o cérebro límbico. Ele tem cérebro límbico. Então, ele tem essa característica da emoção, da raiva. Ela me largou aqui, viajou, ficou 3 dias sozinho. Ele vai querer. Bem isso. Tem cachorro, ainda mais que é poodle, que é uma raça super inteligente, né? Então, ele se abusa disso, o cérebro límbico dele é super problemático e ele, de vez em quando, ele parece que é gente. Então, o cérebro límbico, ele é um cérebro emotivo, é aonde nos dá emoção, é aonde a gente se socializa, a gente ama, a gente abraça, a gente beija, a gente sofre por amor, sofre pela ausência, saudade, recordação.
Tudo isso está no sistema límbico. Porque não tem só as amígdalas, temos o chamado hipocampo. O hipocampo, ele é uma lombriguinha, parece uma cobrinha, que aqui no meu desenho não mostra, mas é uma cobrinha, uma salsichinhazinha dobrada, que faz o que? A nossa memória de longo prazo. É onde a gente registra as informações mais importantes. Eu sempre ensino para o meu público, né, profissionais da área de neuropsicopedagogia, que eu ensino para eles que aos 6 anos de idade a gente passa por uma fase chamada apoptose, que é a fase o quê? A poda neural. Pergunto eu, Aildes, você tem muitas lembranças antes dos 6 anos de idade? Muitas? Não. Poucas, né? Eu também. Uhum. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, as lembranças que você tem da sua infância antes dos 6 anos de idade, ela tem uma carga emocional grande. Seja de dor ou de muita alegria, de muita excitação, correto? Uhum. Normalmente a gente só lembra aquilo que gera impressão emocional no sistema límbico. Por quê? Porque aos 6 anos a gente passa por uma poda neural. Ou seja, tudo que a gente viveu antes dos 6 anos de idade é descartado por causa do desuso. Então a criança, ela tem esquecimentos. O meu filho olha fotos, ele foi ao Beto Carreiro com 3 anos. Com 9 agora, ele fala, mãe, eu nem me lembro do Beto Carreiro, eu preciso ir lá de novo. Eu tive que levar ele de novo, porque ele só via as fotos e não lembrava do Beto Carreiro, porque ele passou por essa poda neural aos 6 anos de idade. E ele perdeu essas conexões que foram feitas quando muito pequeno. Porém, conexões traumáticas, elas ficam registradas. Se você pegar alguém com problemas sérios de consumismo, pode fazer um estudo que tem traumas relacionados à questão de consumismo antes dos 6 anos de idade. Digo e afirmo para você, todo trauma, toda situação de aberração que nós, como adultos, passamos tem fundo na nossa infância. E só vamos descobrir quando perguntarmos para o nosso cérebro. Eu vou te dar uma experiência própria. Eu tinha algumas questões pessoais, tratamentos mesmo psicológicos meus, que houve uma situação que uma pessoa trouxe para mim, olha, na sua infância aconteceu isso, isso, isso. E eu fiquei assustada, porque eu nunca imaginei que aquilo poderia ter acontecido comigo. Me causou uma crise emocional. Mas você lembrava desse fato? Não lembrava. Mas sabe o que aconteceu? Eu pedi para o meu cérebro me dizer onde foi que aconteceu aquilo. Passaram-se 3 dias. Eu acordei no meio da noite com a lembrança perfeita da cena que a pessoa me contou. Até a roupa que eu vestia, o meu cérebro trouxe para mim. Ou seja, como foi um trauma, eu bloqueei. E não queria mais lembrar daquilo porque não foi bom. Mas o que aconteceu? Quando eu acessei o registro de memória no hipocampo, o cérebro trouxe tudo de volta. O que eu pensei, o que eu falei, eu tinha 4 anos de idade. Então, isso acontece muito. Eu pego muita criança na clínica, crianças que são molestadas, que são agredidas, e aí se tornam adolescentes, jovenzinhos com 12, 13, cheios de problemas, tanto emocionais, problemas de aprendizagem. E aí, quando você vai lá no registro de infância, essa criança foi abusada, essa criança foi molestada, essa criança foi denegrida em todas as suas capacidades que ela poderia ter. E aí, como que essa criança vai se dar bem na vida? Como que essa criança vai aprender? Como ela vai... O cérebro dela foi completamente bloqueado lá atrás. Então, isso é algo... É uma cena complexa, tá, gente? Que não envolve só o cérebro, envolve a parte psicológica, que não é a minha área, envolve também a questão de inteligência emocional. Gente, vocês não têm noção o quanto de PNL que eu tive que fazer. Eu tive que apagar registro de memória, eu tive que reescrever memória, porque a gente não aguenta. Porque o cérebro, no momento que você pergunta para ele, ele vai te responder. Não tem jeito. Se ele viu a cena, você não pode perguntar assim, olha, perdi minha chave, não sei onde deixei. O cérebro não vai encontrar porque ele não vai lá. Mas se ele viu a cena e houve registro emocional, tá no hipocampo. Muitas vezes a gente não acessa. Por quê? Porque a gente não quer, o nosso cérebro se afasta daquilo que traz dor. Sim. Então, hoje eu sou consumista. Por quê? Porque eu fui roubada na minha infância, porque a minha mãe não me deixou. O meu pai, eu passei muita escassez na minha infância. Eu tive muita necessidade, eu passei fome. Gente,
Eu tive muita escassez na minha infância, eu tive que trabalhar muito questões, como, por exemplo, comida. Tipo assim, me queixar por causa de comida dentro de casa. Meu marido falava, cara, que isso, pelo amor de Deus. Mas não é. São dores que estão lá atrás, Dores. registradas no nosso sistema límbico, no nosso hipocampo, que a gente precisa superar, né, para poder prosseguir. Então, esse nosso cérebro límbico, ele é um cérebro que vai conversar com quem? Com esse cérebro lindão aqui de cima, ó, que é o nosso neocórtex. O que é o neocórtex? É o cérebro do raciocínio. É o cérebro mais avançado. Somos nós. É o cérebro pensante, que pensa aquilo que é certo e o que é errado. É o cérebro cognitivo, de raciocínio lógico, da linguagem, que estrutura uma fala, da consciência, da memória, da atenção a uma informação. Então, quando a gente fala do cérebro neocórtex, a gente está falando do cérebro do ser humano. E aí a gente chega nesse cara aqui, ó, nesse desenho de cérebro maior. Agora eu tenho um cabeção. Eu não tenho uma cabecinha mal estruturada como a dos répteis, nem como a dos mamíferos. Agora eu estou falando de um cérebro que pensa, que raciocina, que faz sinapses, que sabe falar, que sabe dialogar, que sabe conversar. E aí a gente chega no nosso tema. Agora que você entendeu as 3 partes do cérebro, vamos falar especificamente do límbico, que é o sequestro da amígdala cerebral, que é um termo que foi cunhado, né, pela inteligência emocional, que fala de quê? A nossa amígdala ela é responsável por tudo que a gente sente. E o cérebro, ele é um órgão hiperconectado, cheio de conexões, cheio de neurônios o tempo todo conversando. Sim. E aí, existem estudos que dizem que nós temos mais conexões, olha eu com a figurinha de novo, nós temos mais conexões emocionais, conexões límbicas, do que conexões racionais. Ou seja, respondemos mais vezes de forma emocional do que racional. Correto? Por quê? Porque o cérebro límbico está aqui, ó, mais perto. Quando eu estou pertinho de alguém, eu falo muito mais fácil com ele do que quando eu estou longe. Dá mais trabalho falar com alguém que está lá no outro cômodo da casa do que alguém que está sentado do teu lado, que você pode falar facilmente. Assim é o cérebro. O amiguinho que está perto, ele consegue se conectar muito facilmente. Porém, o cérebro do raciocínio está mais distante. As conexões são mais longas. Então, é igual você ter uma... Tá aqui do meu lado, eu falo. A conexão é rápida, tá perto. A conexão mais longe demora mais. E aí eu te pergunto, se eu perguntar, me dá um copo de água, quem vai responder mais rápido? Quem tá do meu lado ou quem tá mais distante? Quem tá do meu lado, porque vai ouvir mais rápido. Então, o cérebro límbico, ele responde sempre mais rápido. E aí está o nosso problema. Porque, como nós somos seres humanos e seres emocionais, nós temos uma carga de experiências emocionais muito grande. E aí entra na nossa questão do consumismo. Você chega numa loja super maravilhosa e você fala, só se vive uma vez! Uhul! E aí você Meu tá cartão de indo. crédito. Cartão de crédito passe, ó, bum! Mas você nem precisava de verdade daquilo, mas você foi emocional. Sabe por que você comprou? Porque você não pode fazer feio na reunião, porque você não tem a verde. A preta eu tenho, mas a verde eu não tenho. E eu quero a verde. Ah, eu comprei porque é chique. É chique, eu sou mulher chique, eu sou uma mulher maravilhosa. Eu comprei porque, pelo amor de Deus, eu trabalho para isso, né? Emoção. A gente tem um cérebro emocional. Então, o processo de decisão ela pode ocorrer de 2 formas. Pelo cérebro límbico, que é uma decisão emocional, ou uma decisão racional. Você está numa questão de família. Alguém falou algo que você não gostou. Você pode responder de forma emocional ou de forma racional. Qual é a resposta emocional? Você pode fechar a mão e dar um soco dentro da cara daquela pessoa. Ou você pode responder de forma racional e dizer, querido, esse não é o lugar para tratarmos disso. Você vai estragar a reunião de família se você começar a falar desse jeito. Vamos encerrar o assunto? Pronto. Maduramente e racionalmente, emoção 0. Gelada. Resolve o problema. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é uma reação de uma amígdala sequestrada. O que é o sequestro da amígdala? Ela fala, como a conexão é muito curta,
ela fala mais rápido. Ela responde antes de você ter chance de pensar racionalmente. Todo mundo viu a entrega do Oscar. Will Smith sentado na cadeira, o Rock fala mal da mulher do Will Smith. Ele levanta, vai no palco e dá um soco dentro da cara do Rock. E aí deu o trelelê todo que deu. O que foi aquilo? Neurocientificamente falando, foi o sequestro da amígdala cerebral. Ele não quis saber onde ele estava, quem ele era, o evento que ele estava, a pessoa que ele ia dar o soco na cara, ele não pensou em nada. Ele simplesmente levantou e fez o que a amígdala queria que ele fizesse, só com a cara dele. Ele fechou a mão, virou a mão e deu um soco. Ele se permitiu dar uma resposta emocional. Mas não é que ele quis, porque se ele tivesse a opção de escolher, ele responderia à altura. Daria um coice nele à altura, dizendo para ele assim, olha, se coloca no seu lugar. Respeita a minha esposa, ela tá doente. Mas né? foi muito rápido, né? Foi algo, como você falou, problema. É algo que é muito rápido, não dá tempo de você ir lá e pegar o seu racional e falar, não, eu não posso fazer isso agora, eu estou nesse lugar, nesse evento, deixa ele falar, ele que se dane, né? Não dá tempo, é coisa de segundos e você já pegou aquilo, já teve uma ação e aí tem a consequência. Já né? era. Então, é o que a gente chama de perda de controle da amígdala cerebral. Ele já não tinha mais controle sobre ele, ele só fez e não pensou no resto. É a reação explosiva do eu. Ou seja, ele foi sequestrado. Ele não teve chance de pensar racionalmente. É um sequestro. É o que nós chamamos de sequestro da amígdala cerebral. Essa amígdala fala mais alto, ela comanda as suas ações e você simplesmente vai lá e faz sem pensar no amanhã. Só se vive uma vez. Compra que alguém paga. Eu pago o mínimo, eu dou um jeito. Gente, que loucura! É muito rápido. E se a gente não... Todos nós já fomos sequestrados pela amígdala cerebral. Em algum momento da nossa vida, seja em compras, seja com a família, né? Seja nesse ato do Will Smith, né? O que vai acontecer? Gente, acontece aqui, com todo mundo. Ela conversa tão rápido aqui do tálamo com a amígdala que não dá nem tempo do coitado do cérebro racional entrar na situação de dizer para, stop, pensa antes de fazer, não faça. Não dá tempo da mente evoluída entrar no controle. Por quê? Sim. Essa conexão, como ela é muito rápida, esquece, não dá tempo de raciocinar. Então, a gente sempre vai ter uma resposta muito rápida, emocional, e a gente tem que andar atento para essa resposta emocional. Então, o que é inteligência emocional dentro desse processo? É entender que nós temos esse cérebro reptiliano, é o instintivo, né? É a sobrevivência. O que eu preciso para sobreviver? O cérebro reptiliano vai sempre dizer assim, você precisa disso para sobreviver. Você não pode viver sem isso. E aí ele vai lá no ponto-chave, na amígdala, e vai dizer assim, querido, isso é um sonho. Vai tudo, acelera. Esquece rápido. Vai que vai. Compra, faz. Então, assim, meu esposo lindíssimo tá aqui, ó, Caetano. Responder com as emoções nos traz prejuízo. E é verdade mesmo, porque vem para nossa conta. Porque qual é o segredo do processo? Alguém conseguiu, com essa explicação, entender? Qual o segredo para não ter a amígdala cerebral sequestrada? Alguém consegue jogar alguma coisa, assim, pensar em alguma coisa? Vai lá, gente. Agora é vocês. Vamos Agora ver se vocês vou deixar vocês. Vou ver se vocês perceberam. Tem uma palavra que muda atenção tudo. na aula. Vou ver se meus alunos estão prestando atenção na aula. Ai, deixa eu ver se eles Qual respondem. É o segredo? Aqui. Vamos lá, pergunta. Qual é o segredo para o cérebro neocórtex, o cérebro racional, tomar o controle e não ser sequestrada a nossa amígdala? Eu vou publicar o segredo. Lê aí para mim, Aildes, no chat. Tempo. Se você está no meio de uma briga, se você parar, respirar 10 segundos, você tem outra atitude. Você não vai fazer o que você tem vontade de fazer. Certamente. Tempo.
Quando você estiver lá, ó, pensar com o frontal, isso aí, pensar com o cérebro neocórtex. Então, o que acontece? Tempo. A gente tem que dar tempo para que a conexão mais longa aconteça e esse neocórtex deu o retorno dele. Então, vamos lá. Tu tá no shopping, na Zara ou como é que é o nome daquela loja? Zinzane. Zinzane é boa, eu gosto. Tem muita roupa pra mulher linda, né? Zinzane é tops. Ainda mais que o meu time patrocina o meu time, né? O Fluminense, a Zinzane, olha aí que legal. Então, a Zinzane, loja linda, chiquérrima, cheirosa. Você passa na porta do shopping, o cheiro te atrai. Vocês já viram que loja chique vem com cheiro? Todo o glamour do marketing, né? Eles atacam os sistemas sensoriais da gente. Sim. Cheirosa, bonita. Aí você entra. E aí você fala, vou levar. E aí, o que você faz? Vou ali tomar um sorvete e já volto. Dá tempo pro seu cérebro, neocórtex pensar. Para ele te dizer o seguinte, tu não precisa disso. Olha pra tu, mulher. Tu tem uma arara do guarda-roupa que não tem buraco pra enfiar uma blusa. Não tem nem onde colocar mais, né? Tu vai comprar mais uma pra quê? É. Beleza. Tu tá lá naquela reunião de família. A prima maravilhosa solta a pérola pra te atacar. E aí você faz o quê? Vai beber um guaraná, querida. Dá um tempo pro seu cérebro neocórtex processar Conta a informação. até 10, né? Conta Ou até você não 10. fechar o barraco e acabar com a reunião da família. Tempo. O sequestro da amígdala cerebral só é resolvido com tempo. Por quê? A nossa região límbica conversa com o neocórtex, que está mais longe, e esse neocórtex faz o quê? Te comunica a realidade da vida. Ele não vai te deixar às cegas. Sim. Eu vou dizer para você, gente, eu compro roupa de sem vergonha que eu sou. Meu guarda-roupa, meu marido está na live e vai dizer para vocês. Não tem espaço para entrar uma blusa lá, gente. Não dá. Hoje eu só compro o necessário. Por exemplo, eu hoje tenho um casaco que quebrou o fecho. Não dá mais para fechar o coitado. Opa, esse casaco é um casaco importante que serve para situações específicas, então eu preciso trocar o casaco. Hoje eu só compro para troca em caso de deu ruim. Necessidade, né? Não há necessidade de você ficar nutrindo algo que você não dá conta. Eu tenho roupa que eu não uso há uns 4 anos, porque não dá tempo, de tanta que tem na fila. Então, o neocórtex, ele consegue te dizer o seguinte, querida, não precisa, não compra. Você querida, não precisa disso. Não precisa disso. Gente, é igual quando a gente fala, Aildes, quando tem um público que está fazendo a dieta, sabe? Olha para aquilo, você comeu um pedaço, você não precisa do segundo. Aí o seu neocórtex, se você der um tempo, você vai olhar para aquela pizza maravilhosa e vai dizer, não, eu estou satisfeita. Sim, sim. Mas isso é assim, como que eu posso falar? É um tratamento diário, né, que a gente tem que fazer, porque o tempo todo o nosso cérebro, ele é ativado, né, ao desejo, né? Que nem eu falo, você nunca vai deixar de ter o desejo de comprar, o desejo de ter aquela bolsa, né, aquele casaco, aquele vestido. Mas quando você aprende, né, a trabalhar esse desejo, dá o tempo, né, como você falou, esse treinamento, eu falo que é um treinamento para o nosso cérebro, quando você tem aquele desejo e você volta, fala, opa, eu posso voltar aqui amanhã? A técnica do dia seguinte. Será que amanhã eu vou ter o mesmo desejo? Aí você volta... Vai tirar todo o seu desejo. Vai tirar. E outro dia a minha aluna passou isso, né? Ela falou assim, eu falo sobre consumismo em uma das aulas, né? E aí ela falou, nossa, ela ama garrafinhas, squeeze, sabe? Essas garrafinhas de tomar água. E aí ela falou que tem várias na casa dela, coloridas e tal. E ela falou que passou na lojinha e viu, né? Eu falo que quando a gente deseja, as vitrines brilham. A modelo sou eu, né? A modelo sou eu. O manequim ali sou eu. Mesmo que às vezes não vai caber nada. A manequim sou eu.
O pé que tá ali na modelo, que tem o sapato é o meu, tudo sou eu. A gente se vê, a gente se enxerga, né? Naquela modelo, no manequim. E aí ela falou que não, já se via com aquela garrafinha na mão, indo pra academia e tal, né? E aí ela falou assim, não. Tipo, né? Deu tempo. O tempo. Ela falou, não, a Ildes falou na aula que a gente tem que comprar por necessidade. Eu preciso disso? Ela se perguntou, mas ainda desejou. Ela falou, não, então amanhã eu compro. E aí eu falo também para os meus alunos, outra técnica, coloque à vista aquilo que você tem. Né? Então ela chegou em casa, ela colocou as garrafinhas dela na mesa, as que ela já tem, porque Ela a maioria das percebeu vezes milhão. a gente não precisa. Aí ela olhou e falou: essa aqui eu vou na segunda, eu vou na terça para academia, vou na quarta, na quinta, na sexta. Dava para mais de uma semana sem repetir. Aí ela falou: eu não preciso disso. Logo, ela não comprou. Só que eu sempre falo, Cíntia, que tem que ter um objetivo claro também, né? Porque se você também não tem um objetivo claro, você vai voltar de novo. Talvez você achou que não precisava daquilo, mas volta outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Só que ela lembrou do objetivo dela. Ela falou, se eu comprar, aí ela foi, né, pro cérebro aqui, o raciocínio, né, o córtex, né? E ela falou, se eu gastar esse dinheiro com isso, eu não vou conseguir chegar ao meu objetivo, que é comprar o meu carro. Então ela falou, não, isso aqui já vai... Que é um outro sistema, é o sistema de recompensa. Você fala para o seu cérebro assim, olha, você está perdendo agora, mas você tem uma recompensa ali na Tem uma frente. recompensa E aí depois. você trabalha o seu cérebro em quê? Continua ali porque vai vir a recompensa. Sim. Olha, alguém colocou aqui a guerra das emoções versus frontal, o pastor PRM, eu acho. E como manter uma solução para não ter o consumismo? Na verdade, a solução é treinamento, né? É você se treinar todos os dias. Isso Isso aí. não chamaria desejo incontrolável? Outra pergunta. Desejo incontrolável? Não sei, eu acho que não. Não é não. Não. É o límbico mesmo. Na verdade, tem que pesquisar também, foi como eu falei, a infância, né? Tem um Sim. trauma lá. Toda disfunção na idade adulta é um trauma na infância. Isso é fato. Pode pesquisar. Você pode fazer, como chama? Psicanálise, tratamento psicológico, pode fazer o que tu quiser. Toda disfunção, tudo que sai dessa linha média, da normalidade, toda disfunção, algo para muito, muito desejo, exagerado, ou para nenhum desejo, tem um fundo de um trauma na infância. Isso é fato. O problema é que a gente desconecta esses traumas porque nós não queremos ficar recordando. Sim. O trauma, porque o trauma é o seguinte, ou você lembra dele todo dia ou você nunca mais lembra. Só tem duas opções. Você não tem um trauma e fica assim, eu adorei, é maravilhoso. Não é assim. Ou você lembra dele todo santo dia, ou você completamente deleta ele porque te dói demais. Então, tem um fundamento. Ninguém é muito... Quem fala demais tem uma causa, uma necessidade de ser ouvida e tem alguma coisa ligada a alguma situação. Ou quem é muito retraído tem uma ligação. Quem é exageradamente consumista ou quem não é consumista de nada. Tem gente que não compra. Também. Que é um problema, porque ele não consegue suprir suas necessidades. E ele tem um bloqueio na questão do comprar. Então tem que se descobrir se não foi um trauma. Uma mãe que na hora de uma compra fez alguma situação que traumatizou e ele tomou horror à compra. Tem que ter uma pesquisa, né, desse passado. Então, eu não acredito que esse desejo incontrolável seja só o desejo incontrolável. Tem que ter um fundamento. Tem uma origem, né? Isso. Toda a nossa resposta hoje, como adultos formados, um cérebro maduro, tudo vem de algo que aconteceu lá atrás. Não tem jeito. Nós somos frutos daquilo que nós vivemos. Então, não tem jeito. A resposta está nas nossas atitudes hoje. Então, quando a gente fala desse parar, esse que é o que dentro da inteligência emocional nós chamamos de stop introspectivo, que é o quê? Parar. Respirar.
Drenar o cérebro, uma outra coisa que ninguém faz. Você já viu alguém entrar numa crise de estresse e respirar profundamente? Não existe. Não. Parece que vai morrer, que faltou ar. Porque respiração limpa, drena. Gente, existe até forma de respirar. Eu sou professora, eu trabalho em escola, eu trabalho com alunos do ensino médio. A escola que eu mais tenho contato com alunos é a escola de ensino médio. Hoje, dentro dos nossos jovens, nós temos muitos jovens com problemas de quê? Se cortar, problemas emocionais, Sim. Crises emocionais dentro da escola. Primeira coisa, eu boto sentada. Olha pra mim, pelo amor de Deus, respira. Puxa o ar lá dentro, segura 2 segundos e solta devagarinho por 4 segundos. Eu não dou 10 respirações. Segundinhos, Gente, né? mas a regra é Que às essa. vezes destrói vidas, né? Se tem alguém na live que está assistindo ao vivo ou que vai assistir depois, entenda uma coisa. Crise de ansiedade, uma das formas de resolver o problema é respiração. Porque a respiração ela vai no sistema linfático e drena. O cérebro precisa ser oxigenado para funcionar bem. Então, se a gente respira, a gente, faz o cérebro funcionar bem. A gente, respiração. E tem forma correta de respirar, não é? Não é? Tô respirando fundo. Não é qualquer jeito. Respirando por raiva, né? Resolvi. Não. Você puxa. A quantidade de segundos que você puxar é o dobro para você soltar. Então, vamos lá. 2 segundos para puxar. Seguro 2 segundos e demoro 4 para soltar. Eu solto mais devagar. Sim. E aí você vai, acalmando o seu cérebro, acalmando as suas emoções, colocando o sistema límbico em ajuste, em consonância. Um sistema límbico que permite que o neocórtex fale com ele e diga para, calma, respira, pensa melhor antes de fazer. Então, assim, é lindo quando você sabe como funciona o seu cérebro, porque você pode domar ele. Sim. E aí tá toda a mágica. Porque eu tive uma experiência muito legal, né, com uma colega que apagou registros de trauma de abusos sexuais. Ela apagou. Quando ela apagou, o cérebro dela começou a funcionar melhor, ela virou uma pessoa melhor. Com PNL, a gente apaga registro de memória. Isso é lindo, gente. PNL é vida para o cérebro, porque você vai ali, qual é o registro que está dando erro? É igual computador. Você vai ali, tem um arquivo o computador, né? Que tá dando erro. O arquivo tá ruim. Você vai ali e faz o quê? Deleta, joga para lixeira e apaga. Acabou. Resolvido. Hoje ela apagou, literalmente, ela pegou cenas, cortes de cenas e deletou, apagou com a PNL. Treinamento. Ela foi lá no cérebro dela e resolveu o problema. Tem outras formas. Tem a hipnose, tem sonhos lúcidos, tem vários caras, tem muita gente. Tem várias técnicas, né? Várias técnicas. Mas uma das que eu gosto é a PNL, porque ela é muito simples. Ela não precisa apagar você, não precisa botar você dormindo, fazer regressão, não precisa nada. Colocar em transe, né? Não, comandos. Você fecha os olhos, processa os comandos, é como se fosse um algoritmo de computador para o seu cérebro. E você vai ali e resolve. Eu acho isso lindo, fantástico, eu fico babando. Eu tive uma experiência em alguns cursos de PNL com pessoas que tinham problemas com injeção, tomar injeção. O professor foi ali, fez a técnica de PNL com ela, quando ela abriu o olho, pensa na injeção. E aí, o que você está sentindo em relação a ela? Nada. Tinha maior pavor, só de pensar na injeção já chorava. Terminou a técnica. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é uma máquina. Sim. Nós temos um cérebro que não dorme. Você dorme, mas o seu cérebro não dorme. Então, eu até falo isso com mães que gostam de deixar a criança dormir com TV ligada. Eu falo, não deixe seu filho dormir com a TV ligada. Sabe por quê? Porque enquanto ele dorme, o corpo dele descansa, mas o cérebro dele continua pegando a informação que é passada na televisão. E aí você tem uma criança com o cérebro cansado, porque trabalhou a noite toda prestando atenção naquela televisão. Você tem uma criança que não vai dar uma resposta legal durante a noite, porque sono escaneia a memória. E uma criança que dorme é uma criança com menos propensão de ter problemas de aprendizagem no dia seguinte. Então,
Tem todo um processo. O cérebro, o problema é o seguinte: você tem dor de barriga, tem uma dor na coluna, você vai no médico. As pessoas têm problemas no seu cérebro e não procuram aprender como resolver os problemas. Não procura o médico, não vai no psicólogo, não vai no psicanalista, não vai no psiquiatra, porque psiquiatra é lugar de maluco. Não, não, não. Psiquiatra é um lugar de um homem, uma mulher, um profissional que trabalha, que cuida do seu cérebro. Não vai no terapeuta. Então, assim, precisamos cuidar do nosso cérebro. É uma geração que passou por uma pandemia, é uma geração que está sendo assolada com problemas de comparações, porque a blusa dela é assim, é assado, porque a Ildes usa uma blusa de alfaiataria, eu tenho que ter uma também para fazer uma live dessa. Meu Deus, o fulano trocou de carro, eu tenho que trocar de carro também, o que vão dizer de mim? E é uma comparação, né? O tempo todo vive se comparando, né? As pessoas... eu vou colocar uma pergunta aqui que o Emerson fez, né? Que a gente estava falando sobre consumismo e tal. Aí ele falou que ele costuma, né? Por mais que ele já tem Bíblias em casa, toda vez que ele sai, ele sempre compra uma Bíblia, pelo que entendi. Isso é o único, né? A única coisa que ele consome muito. Aí ele colocou aqui: então o tempo seria uma forma de eu não comprar mais algo que eu já tenho? Sim. Deixa o seu neocórtex pensar se você precisa de outra Bíblia. É comprar o que precisa. Por exemplo, eu preciso de uma King James 1900 e alguma coisa, porque ela tem uma escrita diferenciada, uma tradução diferenciada, porque eu vou fazer um estudo. Aí tudo bem, necessidade para estudo. Agora, cada vez que vai comprar uma nova, pode ser que você não tenha nem lido todas elas. Ou que a rotatividade dessas Bíblias torne as Bíblias, a quantidade que tu tem guardada por muito e muito tempo, né? E você, de repente, nem utiliza o suficiente daquilo que tu pagou por elas. O custo-benefício também nem existe, porque ela fica mais guardada do que em uso. Então, é muito interessante essa questão do tempo. Se você der tempo para o seu cérebro pensar, ele vai dizer para você: você não precisa mais de uma Bíblia. Apesar da Bíblia ser um instrumento super fantástico, maravilhoso, que eu amo, mas você não precisa de mais uma, você já tem uma em casa. Sim. A maioria das vezes, né, se a gente pergunta para o nosso cérebro se aquilo é necessário, na maioria das vezes não é necessário, né? Você estava falando da questão das origens, né, do consumismo. No meu caso, né, através dessas técnicas, eu descobri que a minha origem, né, do consumismo em relação a sapatos, comprar 5 sapatos, 6 sapatos, enfim, foi a escassez da minha infância, né? Porque a minha mãe, ela comprava sapatos pra gente uma vez por ano. A minha mãe trabalhava na lavoura, ali na fazenda, e aí ela produzia ali, vendia, e uma vez por ano ela comprava sapato, um sapato para cada, nós éramos em 3, e ela comprava o nosso material escolar. E nós vivíamos ali de doações, de roupas, enfim. Então, quando eu cresci, que eu virei uma adulta, comecei a ter o meu dinheiro, eu falei: opa, agora que eu vou ter quantos sapatos eu quiser, centopeia. Né? Então, eu comecei a ter ser uma pessoa consumista em relação a isso, de coisas que eu comprava, não usava, sapatos que eu tinha ali, vários novos, um de cada cor, blusa era uma de cada cor, e eu não entendia o porquê, né? A ponto de cheguei ao endividamento, eu e meu esposo, em toda essa questão do consumismo. E, de novo, eu não ganhava mal, só que eu não sabia nem cuidar do meu dinheiro e não sabia o porquê que eu gastava tanto, porquê que eu consumia tanto, né? E aí, nessas técnicas de desenvolvimento humano, eu fui descobrir a minha origem do consumo, o porquê que eu consumia dessa forma descontrolada, né? E aí eu precisei tratar isso, né? De novo, não é que você vai deixar, o seu cérebro não morre, então você não vai deixar de ter o desejo, né? Então, eu tenho o desejo hoje, mas hoje eu trabalho, né? O tempo, como você falou, mas em finanças a gente fala outras coisas, outras palavras, né? Hoje eu trabalho essa resistência, né? Resistir aos desejos do consumo que eu sempre vou ter. Então, a gente sempre vai ter. Só que usar essas técnicas, né, para resistir é o que vai fazer a diferença
né? E como eu falo muito de educação financeira, eu falo que educação financeira não é para você fazer uma limpa no teu cérebro. É para você aprender a fazer escolhas diferentes, né? Então, ao invés de eu escolher comprar mais do mesmo, eu escolho fazer uma viagem que eu nunca fiz. Eu escolho comprar um carro que eu nunca tive. E quem faz novas escolhas tem novos resultados. Sim. Então, é isso, né? Então, você aprende a como lidar com isso, que você sempre vai ter, você sempre vai fazer, né? Então, a gente tem que entender que nós, seres humanos, precisamos cuidar desse nosso lado. E tudo tá ligado ao nosso cérebro, né? Por isso que eu coloquei hoje as minhas aulas, as minhas alunas, eu sempre falo que a gente tem que ser uma mulher rica na mente e no bolso, né? Porque não adianta de nada eu ter dinheiro e eu não saber fazer essas escolhas. Por quê? Porque o meu dinheiro vai pelo ralo. Não adianta de nada eu ter dinheiro e eu não saber ter uma inteligência emocional para lidar no meu dia a dia com a minha família, para contar até 10 quando o meu chefe fizer algo que eu não gosto, né? Porque isso vai acontecer, não tem como fugir do mundo nem das pessoas, né? O que a gente tem que aprender a fazer? Lidar com as pessoas. E Exatamente. isso que nós, né, o mundo, como você falou, precisa muito disso, né? Porque hoje, principalmente nesse tempo de pandemia, onde as pessoas ficaram muito ali dentro de casa e tal, elas saíram agora e parece que estão mais intoleráveis, né? Com tudo, com o mundo. E as pessoas explodem muito fácil, né? Não contam até 10, elas explodem às vezes com pessoas que amam. Gente, olha só, explodir com pessoas que você ama. É realmente por quê? Porque você não está buscando esse controle emocional. Então, é muito importante para todas as áreas, não só financeira, né? O equilíbrio emocional, ele é importante para todas as áreas. Saber lidar com as nossas emoções, né? E o Thiago Brunelli tem um livro que eu li, que ele fala que o dinheiro é emocional, né? E você comprovou isso aqui com estudo, né? Hoje eu estava com o Glaucio, a gente estava conversando, a gente fez um meeting e a gente falou exatamente isso. A gente estava falando sobre infoprodutos e a gente falou exatamente isso. A compra, ela acontece onde? No sistema límbico. Você desperta a emoção, o desejo da pessoa de comprar algo que você tem para entregar para ela. Então, alguns compram por necessidade, mas a maioria não. Você faz ela acreditar que ela precisa daquilo e ela realmente, né? Então, isso é o que as lojas fazem com a gente. Faz a gente acreditar que a gente precisa. É o que a moda imprime. Porque quando você tem uma bolsa, passa 3 meses, aquela bolsa já não é mais necessária, já surgiu uma outra nova, com uma outra cara, com outro design. A moda não muda, gente. A moda muda todos os dias. Todos os dias é algo novo. Todos os dias. Essa blusa que eu tenho faz anos, ela já passou da moda, já passou. Retrô. Hello, né? E tem mulheres que ela vive, eu falo que você tem que também se preocupar com o seu ciclo de amizade, porque tem mulheres que são cobradas por outras mulheres de estarem na moda, mas elas não vivem, eu falo que às vezes a pessoa não vive a sua essência, né? Deixa eu ver o que a Elaine colocou. Elaine é aqui uma educadora financeira também, uma mulher de investimentos. Foi minha colega aqui de faculdade. Ela colocou, porque não é o quanto eu ganho, e sim quanto faço a gestão dos meus sentimentos. Olha isso, gente. Isso aí. Gestão dos sentimentos. Gostei de gestão de sentimentos, Elaine. Muito legal. Gente, olha só, a gente já passou de 1 hora de live aqui. O assunto está muito bom. Se deixar, a gente vai falando a noite todinha. Quero agradecer aqui a vocês que estiveram aqui até agora. A Cíntia vai ter que voltar, porque tem muito mais assuntos, né? Então, para fechar, vou te pedir 1 minuto para fazer o merchan. Tá aqui, ó. Vai lá, eu ainda não tenho meu livro em mãos, A Inteligência Emocional e o Cérebro Humano. Explicando, utilizando a inteligência emocional, fazendo esse link com o cérebro humano. Porque muito se fala de inteligência emocional, muita gente professa a inteligência emocional, mas como funciona esse cérebro humano e como esse cérebro humano responde a
a tudo isso, né? Essa Nossa, gestão emocional do maravilhoso. livro. Então, esse aqui é o projeto, é o próximo projeto, um livro que está sendo lançado ainda esse ano. Eu ainda não tenho meu livro, eu tive que imprimir a capa, porque nem o livro eu tenho ainda em mãos, porque ainda está no Olha, processo gente, de já elaboração. segue a Cíntia, né? Porque quando publicar o livro dela, vocês vão poder Aí, comprar o e livro eu, dela e e eu, aprender quem fez o mais e mais, prefácio, eu né? acho que você conhece a Ildes. Diego Rodrigues. Ah, não acredito. Como assim? O Diego é o mestre, o meu mestre Ele, aí. né? Nosso mestre, né? O Aprendi muito de primeiro, inteligência o emocional. primeiro curso, né, que eu fiz de desenvolvimento humano foi com o Diego Rodrigues. Então, ele foi um dos meus Fantástico. mentores. Já tive a oportunidade aí de fazer alguns encontros online com ele, então tenho Ele é aprendido bastante. ótimo. Olha, eu recebi uma mensagem no WhatsApp aqui da Ana Lúcia, que é uma das minhas alunas. Ela falou assim: eu amei a live de hoje. No WhatsApp já. Olha, gente, eu agradeço imensamente aí por ter Vai ficar disponibilizado o gravada? tempo de vocês aqui, né? Eu sei que o tempo é precioso. No dia a dia a gente tem mil atividades, né? Então, quando a gente para ouvir, aprender algo, eu quero dar os parabéns para vocês, né? Porque isso não Verdade. são todos que param, né? Para aprender sobre o desenvolvimento humano, sobre os seus comportamentos. Hoje você não aprendeu sobre mim ou sobre a Cíntia, você aprendeu sobre você, sobre os seus comportamentos. E quando eu aprendo sobre mim, eu vou aprender a lidar melhor comigo mesmo, não é com o outro. Porque a maioria das vezes, Porque o que você passa maior tempo convivendo com você com mesmo. você. Porque a maioria das vezes, Cintia, o que, que nós fazemos? A gente sempre está ligado no outro. Por que, que ele não se comporta melhor? Por que, que ele fala dessa forma? Por que, que ele faz isso? A gente está com o olhar no outro. Mas eu falo, quando você fecha, e eu faço muito esses exercícios de meditação, fechar o olho, eu falo, quando você fecha os olhos, você está conectado com você. E às vezes você para de olhar tanto assim para o outro e olhar mais para você. E quando a gente olha mais para a gente enxerga coisas que a gente critica no outro, mas está em nós ainda, né? Então é muito importante. Quem chegou mais tarde, gente, vai ficar gravado, assiste aqui até o Ah, que final. legal. Né? Amanhã tem live de novo. A gente vai falar amanhã sobre comunicação no relacionamento. Então, eu vou receber aqui a Verônica. Ela e o esposo dela trabalham com casais. Então, amanhã ela vai falar como melhorar essa comunicação no relacionamento, como se comunicar melhor, né? Já que a gente vive o tempo todo com o outro, né? Hoje você aprendeu a respirar. Isso ajuda também na hora de discutir com o esposo. Igual quando fala, bebe um copo de água, aproveita, bebe um copo de água, dá tempo, respira, depois você toma a decisão. E aí quero convidar vocês, semana que vem, Semana Financeira das Mulheres Brilhantes, ali vai ser no YouTube. As lives vão ser na quarta-feira, na quinta e na sexta-feira. Vocês estão convidados. Tem um grupo também aqui na minha bio de WhatsApp. Já podem entrar que eu vou mandar os recadinhos lá. Gratidão, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Continuem se desenvolvendo. Dedique tempo para você, porque você é a pessoa mais preciosa, né? Então, que Deus abençoe vocês. Gratidão, Cíntia. Que Deus abençoe você e a sua família. Em breve a gente volta para trazer mais conteúdo pro pessoal aqui. Vamos conversar mais. Vamos sim. Gratidão. Obrigada, Deixa eu só fazer um prazer. print aqui. Peraí. Fazer um print para a gente colocar lá, né? Na nossa live, lá quando eu postar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu não fechei o olho. Saiu legal. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amanhã vai ser às 20 horas. Tchau, tchau. Beijo, gente. Prazer estar com vocês. Tchau. Prazer. Tchau, tchau.